qual foi o maior obstáculo que poderia ter feito você desistir de iniciar o programa Oitava Chave? Meu maior obstáculo eram os medos e as resistências, né? De aceitar que era possível, que tinha alternativas. Então, essas resistências me deixavam travada. Então, era a sensação de incapacidade. E como você venceu esses medos? A princípio, foi difícil primeiro olhar para isso, então eu ainda corri muito tempo dessa visibilidade de tudo isso, né? Eu fugi. E eu só consegui ir vencendo isso a partir do momento que eu tive coragem de seguir cada orientação, cada exercício, cada tarefa. Execução. Quando eu parei de fugir, comecei a executar e a focar nisso e a pensar que isso seria um benefício para mim, primeiramente, aí sim. O que você obteve como principal resultado? Melhorias na autoconfiança, que eu não tinha. Melhorias na minha imagem, na imagem que eu fazia de mim. A percepção dos ganhos em que eu já realizei, dos grandes feitos em que eu também não tinha ciência, achava que era natural ou obrigação, e eu não tinha essa visão de ir ao longo da vida fazendo muitas coisas, e eu não tinha essa consciência. Então, essa expansão da consciência também foi algo que aconteceu. E qual detalhe ou recurso específico que você mais gostou? As parábolas, os insights, ferramentas que me faziam, em algum momento, conectar com alguma parte da minha história. Algumas vezes essas ferramentas doíam, mas depois que ela doía, ela começava a fazer sentido e ela fazia eu pensar a respeito e a agir de forma diferente. E quais são outros benefícios assim que você destacaria? Controle, diminuição da ansiedade, execução. Por eu ser muito analítica, eu sempre planejava muito, mas executava pouco. Já está acontecendo a melhoria das ações, de colocar em prática. Um outro ponto interessante de aprender a olhar para a criança, que era uma coisa que eu achava que absurda demais, esse negócio de conversar com a criança, e eu percebi que não, é muito poderoso, isso muda muitas sensações que você sente, as angústias e tudo. Outro ponto também importante nesse processo foi sobre a comunicação não agressiva, de como você saber se comunicar, e aí quando você aprende uma forma de você fazer isso, as pessoas te compreendem melhor. Tem outras formas de, por exemplo, de acalmar a mente, né? Então, algumas meditações, algumas reflexões que, poxa, às vezes a mente está cheia de coisa ao mesmo tempo, fervilhando. Então, peraí, tem uma, sabe, eu aprendi técnicas que de acalmar esse monte de pensamento. Você recomenda o programa Oitava Chave? Com toda certeza. Vale cada centavo investido, vale cada tempo seu investido, vale super a pena você fazer esse programa assim. Por quê? Porque, como a gente pensa, às vezes você tem uma formação, você acha que essa formação já vai ser suficiente e que às vezes você já lida com isso com facilidade e você não precisa de alguém para te ajudar nesse processo. E é mentira. Então, quando você tem uma outra pessoa te mostrando que tem outras alternativas, que você pode fazer coisas de uma forma diferente, entendeu? Faz toda a diferença. E foi isso que o programa Oitava Chave fez comigo. Ele foi me mostrando caminhos, alternativas. Ele não me deu a resposta pronta. Ele me mostrou a como conquistar as alternativas e foi me ajudando a construir os meus objetivos. Então, claro que eu recomendo, né? Então, ele me abriu a mente de uma coisa que estava super limitada e que eu não conseguia enxergar, e ele fez com que eu visse caminhos na minha frente. Através do programa eu pude enxergar esses caminhos. Eu acredito que esses benefícios eu vou levar ainda por muito da minha vida. Existe mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que esse profissional que conduziu o programa é uma pessoa fantástica, íntegra, e faz tudo com muito amor, e ele transparece isso em cada ação.
que ele, em cada sessão, em cada ferramenta, ele coloca esse amor de forma explícita. E eu me emociono a falar isso porque eu sou uma pessoa que precisa estar conectada com a pessoa, com a verdade dessa pessoa. E o Leandro, ele foi verdadeiro em todos os momentos, até quando ele teve que ser duro comigo. E para mim, isso é um critério. Quando eu procuro um profissional para me ajudar, quando eu procuro ajuda, eu preciso enxergar essa integridade, essa transparência. E essa pessoa foi muito além das minhas expectativas ao me mostrar essa transparência. E através disso, que eu acredito que ela foi conquistando e me gerando essa conexão para que eu tivesse confiança de pegar nas mãos, né? De forma assim, teórica, mas pegar nas mãos e falar, vamos que vai dar certo. Então, eu recomendo o programa, além de todo o conteúdo que o programa tem, pelo profissional que o Leandro se apresenta, entendeu? É um profissional que não te engana, é um profissional íntegro, que acredita e que executa as coisas que ele fala. E você pode perceber isso ao longo das coisas que ele posta, ao longo dos conteúdos que ele produz, e tudo isso que ele falar, você vai ver isso reproduzido nas atitudes dele. Isso, para mim, é uma qualidade que eu não abro mão quando eu escolho alguém para me relacionar, para aprender, para tudo.